Olá, meu nome é Marcos Masukawa e atualmente faço doutorado aqui no Japão. Algumas pessoas me perguntaram como eu fiz para conseguir a bolsa do governo japonês para fazer o doutorado aqui. Eu lembro que quando eu estava pesquisando informações, na hora de vir, existiam muitas informações nos canais oficiais em inglês e japonês, mas não existiam tantos relatos de como foi a experiência pessoal. Então, se você conhece alguém que está interessado em vir para o Japão, ou se você está interessado em vir para o Japão, assista esse vídeo até o final e eu acho que ele tem algumas informações importantes. Uma coisa é que existem várias bolsas diferentes e o processo seletivo é diferente em cada uma delas, e o processo seletivo da mesma bolsa pode mudar de um ano para o outro. Então eu recomendo fortemente que você use esse vídeo como uma vaga referência, até porque faz alguns anos já que eu me inscrevi nessa bolsa, e que você procure as informações detalhadas da bolsa em específico e do ano em específico nas fontes oficiais da bolsa em que você tem interesse. Isso é bastante importante. E a razão pela qual eu quis fazer esse vídeo nesse momento são duas. A primeira é que muitas bolsas de pós-graduação no Brasil estão sendo cortadas. E eu não gostaria que uma pessoa que tem o sonho de fazer uma pós-graduação e de prosseguir na carreira científica não pudesse prosseguir por falta de bolsas. E o segundo motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo agora é que esses processos seletivos levam muito tempo. Então, se você tem um vago interesse em ir para o Japão, ou se alguém tem um vago interesse em ir para o Japão que você conhece, o importante é assistir e ter essas informações o quanto antes, para que quando realmente chegue a hora de você se inscrever, você já tenha mais ou menos uma ideia de como as coisas funcionam. Porque são tantas coisas para serem organizadas e para fazer, e é um processo tão longo, que é melhor você já saber essas informações de antemão. E de fato, na verdade, no momento, não é possível se inscrever nessas bolsas por causa da pandemia do coronavírus. As viagens foram restritas do Brasil para o Japão e as bolsas foram suspensas. Isso já tinha acontecido num outro desastre natural, que foi o terremoto de 2011 em Tohoku, mas, naquele caso, as bolsas voltaram normalmente no ano seguinte e eu espero que o mesmo aconteça esse ano. Então, se você tem vontade para ir para o Japão e estudar em pós-graduação, assista o vídeo e possivelmente essas bolsas vão retornar à normalidade logo. Eu espero. E eu vou contar como foi a minha história em conseguir essas bolsas. Então, em 2014, eu estava me formando no curso de Ciências Moleculares da Universidade de São Paulo. E durante a minha graduação eu estava fazendo pesquisa no Instituto de Física. E durante essa pesquisa eu fiz uma pesquisa também... durante a graduação eu fiz 2 pesquisas no exterior, também com outras 2 bolsas. E uma delas eu fui para a Inglaterra. E não sei porquê, quando eu voltei da Inglaterra, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer mestrado no Japão. Então voltei, já tá no 3º ano da graduação, e uma pós-doutoranda no laboratório me falou sobre essa bolsa. Só que eu estava tão distraído e meio cansado de ter voltado da viagem e ter de fazer a pesquisa no Brasil e mudar de foco e das aulas e prova, que eu fui empurrando com a barriga, e quando eu fui checar de fato as informações sobre essa bolsa, já tinha passado o prazo. Essa bolsa que eu me refiro é a bolsa que eu consegui posteriormente, e ela é oferecida pelo Ministério de Educação japonês. E a sigla desse ministério é MEXT. Então, se você for procurar na internet, você procura bolsas MEXT. E existem várias modalidades desse tipo de bolsa. Existem para bolsas do ministério, existem para professores, para pessoas que querem fazer a graduação, pós-graduação, profissionais. E a bolsa em que eu tenho em específico se chama Mombugakusho. Então ela é a bolsa Mombugakusho oferecida pelo MEXT e da modalidade de pós-graduação. Então quer dizer que pessoas que vão com essa bolsa precisam ter se formado já na graduação. Também tem a modalidade de graduação para pessoas que querem fazer a graduação inteira no Japão, mas não foi essa que eu fiz para pós-graduação. Eu queria naquela época. Então eu vi o prazo, já tinha passado. E essa era justamente a época que eu devia ter me inscrito, caso eu quisesse emendar após com a graduação. E aí, tinha passado, e já tinha passado, na verdade, o prazo para se inscrever em todas as bolsas para o exterior, se eu quisesse emendar direto a graduação e a pós. E aí eu fiquei pensando, e o mestrado eram 2 anos só no Brasil, e eu gostava muito da minha pesquisa. Então, eu pensei em continuar fazendo mestrado no Instituto de Física.
cometi o mesmo erro novamente de empurrar isso para a barriga, que eu também não tinha muita certeza, ainda considerava talvez fazer em algum outro lugar o mestrado. E quando fui checar a data da prova, que era necessária, a prova nacional de física, que era necessária para ingressar no mestrado, eu já tinha passado a data também. Então, essa dupla distração já me impediu de emendar o mestrado na graduação, que no final acabou sendo uma coisa boa, porque minha graduação foi muito cansativa. Acho que todas são, mas... Então, inevitavelmente, ia ficar 6 meses num período sabático, sem fazer nada. E eu, na verdade, eu não fiquei sem fazer nada, continuei fazendo a pesquisa no Instituto de Física, mas sem receber bolsa ou nenhum tipo de auxílio. E... considerando isso, que eu ficaria 6 meses parado, eu me inscrevi novamente no processo seletivo do Japão para ir, então, no ano seguinte. E no Japão, o período letivo ele começa em abril. E essa bolsa no Mogakusho, você pode escolher se você vai em abril ou em setembro. Então, eu fiquei 6 meses fazendo pesquisa no Instituto de Física. Eu tinha me inscrito nessa bolsa quando eu estava terminando a graduação. Bem, não lembro agora. Mas enfim, um ano eu perdi a data de inscrição quando eu fiquei sabendo da bolsa, e no outro eu me inscrevi. E essa prova funciona da seguinte maneira. O Japão, por meio do Ministério da Educação, distribui bolsas para os países por meio dos consulados. E cada consulado tem um número de bolsas que eles podem conceder. E no Brasil tem mais de um consulado do Japão. Tem acho que 3 ou 4. Que atendem a estados específicos. Então, se você mora em um estado, você tem de checar qual é o estado atendido pelo consulado mais próximo. E esse consulado tem um número de bolsas. E você não pode se inscrever no consulado que você quiser. Tem que ser no consulado que atende o seu estado. Essa é a primeira coisa. E cada consulado também tem datas e processos seletivos diferentes. Então, você tem de ver no site do consulado certo. A primeira informação que você precisa descobrir, caso você tenha interesse nessa bolsa, qual consulado em que você tem que se inscrever e ver as informações. Então, me inscrevi no site do consulado, e esse processo seletivo tem 2 fases principais. A primeira é uma fase de conhecimentos gerais e a outra é uma entrevista. E eu vou explicar como funcionam essas 2 fases. Nessa fase de conhecimentos gerais, é uma prova que tem japonês, inglês e conhecimentos muito gerais, assim, de coisas que se aprende na graduação. Eu lembro que a prova não era difícil, era uma prova que não é o tipo de prova que você fica estudando até o último dia para lembrar os detalhes. É uma prova que você dorme a noite bem dormida, vai e faz a prova, não precisa estressar. E tem essas partes do japonês e do inglês. E você precisa fazer pelo menos uma delas. Se você não sabe japonês, tudo bem, mas daí você tem que saber inglês. E se você sabe inglês, não sabe inglês, tudo bem, mas daí você tem que saber japonês. Então você pode escolher se você faz só a prova de japonês, se você faz só a prova de inglês, se você faz as 2. E é a prova de múltipla escolha. Só que eles pedem, eu lembro que entrou na sala um cara explicando isso. Se você não sabe japonês, 0, não fica chutando. Só dá trabalho para eles corrigirem a prova. E eles sabem de cara que você não sabe nada. Então não precisa chutar. Só não precisa fazer. Eu não fiz nada, não marquei nenhum xizinho na parte de japonês e passei. E uma coisa que é importante para quem vai fazer a prova em São Paulo, que geralmente é a prova na USP. E a USP é um lugar muito grande. Então se você não é de São Paulo, ou se você não estuda na USP, é muito fácil você se perder lá. E eu lembro que eu mesmo que estudava na USP, fiquei perdido no dia. Quase me atrasei para fazer a prova. E fiquei bem estressado. Mas a prova em si não foi difícil. Tinha umas 400 pessoas que foram fazer a prova, que eu me lembre. Encheram uns dois auditórios e foi na Politécnica a prova. E daí na segunda fase, eles pedem para você escrever um projeto e apresentar para uma banca. E a minha dica é que essa banca não é de especialistas da sua área. Então você precisa fazer um projeto que seja técnico corretamente, mas que seja acessível. Porque essas pessoas não vão ser pessoas super especialistas que vão saber os termos. Então você precisa ser super didático nessa prova, enfatizando quais são os benefícios para uma pessoa inteligente, informada, mas leiga na área, que são as pessoas que vão analisar esse projeto. Você pode falar sobre os experimentos que você quer fazer, sobre o projeto, a ideia que você quer investigar. E esse projeto, ele não é definitivo. Você pode mudar ele depois a qualquer momento e provavelmente 99% de chance ele vai mudar. Então, um projeto de 10 páginas, como foi no meu ano, talvez tenha mudado, você precisa checar. E você precisa
escrever de uma forma didática para pessoas informadas, mas não especialistas. Então, é marcado um dia com a entrevista, que dura acho que uns 20 minutos. Você precisa ir de terno, os rapazes e as meninas de tailheiro ou de roupa social. E eles vão fazer uma série de perguntas para ver se você tem interesse em ir. Pensando retroativamente, eu vejo que eles analisam duas coisas. Eles analisam o seu currículo, para saber que projetos de pesquisa você já participou, se você tem interesse, se você tem a capacitação acadêmica. E eles também avaliam o seu interesse em realmente ir para o Japão em específico. E foi aí que eu falhei. Porque eles perguntaram para mim se eu tinha me inscrito em outras bolsas de pós-graduação. E eu tinha nesse ponto. Eu tinha me inscrito, acho que em outras 2 bolsas. E o meu erro foi dizer, meu erro fatal, que caso eu passasse nessas outras bolsas, que o resultado saia primeiro, eu iria aceitar. E acho que tipo de pessoas que eles procuram para essa bolsa é o tipo de pessoa que considera essa bolsa como a primeira opção. Por quê? Porque para eles, se eles oferecem a bolsa para alguém nesse estágio da seleção e a pessoa nega, eles perderam muito tempo analisando a prova da pessoa, analisando o projeto, fazendo a entrevista. Então, eles querem uma pessoa que realmente esteja interessada nessa bolsa em específico. E eu não demonstrei isso. Acho que esse foi o meu grande erro. Tinha um dia específico depois da entrevista em que eles falaram: quem recebeu ligações neste dia foram as pessoas que foram selecionadas. Eu achei que tinha ido bem na entrevista, achei que meu projeto estava ótimo. Fiquei esperando a ligação não veio. Eu não fui selecionado. Fiquei bem chateado. Fiquei esperando a ligação até o último momento do dia. Não fui selecionado. Fiquei tão chateado que até alguns dias depois eu liguei pro consulado para confirmar que eu realmente não fui selecionado. Olha a autoestima. A autoestima estava ok. Quer dizer, não estava ok porque eu não fui selecionado. Mas realmente queria saber, confirmar, só para ter certeza que eu não coloquei o número de celular errado no formulário. E não fui realmente selecionado. Então, nesse ponto foi bem triste, porque eu tinha perdido a prova do Instituto de Física. Tinha perdido o prazo já para as outras inscrições. Tinha de fato umas duas outras bolsas que eu me inscrevi, mas também não passei nem na primeira fase. E essa, que era a minha chance de ouro, não tinha sido alcançada. Estava chateado. Então foi aí sim que eu fui fazer a prova no Instituto de Química. Falei com meu professor e amigo. Bolamos um projeto, eu fui fazer a prova, passei raspando, consegui a bolsa e comecei o mestrado, fiz as aulas, comecei a fazer as aulas. E então, recebi a ligação um dia, me lembro desse dia exatamente, eu estava na portaria do Instituto de Química, indo comprar um salgado. Recebi a ligação de uma pessoa do consulado, perguntando se eu não gostaria de dar continuação ao processo seletivo. 3 meses depois que o processo seletivo já tinha acabado. E eu fiquei muito chocado, e era uma situação que a pessoa precisava da resposta imediatamente. Daí eu falei, não, calma, deixa eu pensar um pouco. Daí eu desliguei o telefone, daí disse, que ia pensar um pouco. Desliguei o telefone, fiquei pensando, daí liguei e falei, sim, eu aceito. Eu não sabia por que estavam me chamando tanto tempo depois, eu acho que alguém desistiu, e daí me chamaram. E aí eu fui conversar com o meu orientador, que foi super compreensivo. Ele entendeu que era uma situação, uma oportunidade de ouro, tinha sido minha primeira opção. E esse projeto que eu tinha pensado era muito interessante, mas a gente poderia fazer em um outro momento. E como eu não tinha começado a receber a bolsa ainda, não tinha problema em desistir. Se eu tivesse recebido, ia ser um problema que eu ia ter que devolver. Mas eu não tinha recebido a primeira parcela. Burocraticamente, tudo bem, com ele tudo bem. Falei que ia aceitar. E daí o consulado me derrubou a segunda bomba, que é... Como o processo já estava muito adiantado, eu estava entrando de último segundo, tinha uma série de documentos que eu tinha de preparar para aceitação final. E eu precisava desses documentos em 3 dias. Alguns deles em 3 dias, os outros em 2 semanas. Esses que eu precisava em 3 dias, eu lembro que eram umas cópias autenticadas em uns documentos, histórico, tal. E uns exames médicos. Então essas cópias autenticadas, por sorte na USP, não levam tanto tempo para imprimir, porque é automático no sistema. Mas se fosse de secretaria essas coisas, ia ser um problema. E eu lembro que os exames demoraram um tempo também, porque
Eu precisava ir em clínica particular, marcar os exames. Eu precisava de exame rápido nesses 3 dias. E saiu bem caro, são uns R$300, R$500 para fazer os exames. Eu não sei quais são os critérios deles para negar alguém baseado nos exames médicos, mas eles pedem uma série de exames médicos para aprovação final. Então, enviei esses exames, enviei os documentos. E nessas outras 2 semanas eu tinha de conseguir a aprovação dos orientadores de lá. Então essa, na verdade, é a terceira fase, que eu não mencionei. Depois que você é aprovado pelo consulado, você precisa ser aprovado por uma universidade de lá. Então você começa a mandar e-mails para pesquisar na internet que laboratório você quer ir. E pergunta, me aceita? Recebi essa oferta de bolsa, me aceita? E por sorte, fiquei bem surpreso, eu consegui a aceitação bem rápido dos laboratórios. Consegui a aceitação de 3 laboratórios, na Universidade de Osaka, Kyoto e na Tokyo Tech, que é em Tóquio. E assim, você pode pedir só uma, mas o ideal é que você tenha 3 opções. Eles te dão até 3 opções. E eu recomendo você conseguir no mínimo 2. Porque a razão é mais complexa, para explicar em outro vídeo, que esse vídeo já está muito longo. Então, consegui os documentos, enviei, fui aprovado, fiz toda a burocracia para desistir da bolsa no Brasil, para encerrar o mestrado e vim para o Japão. Como foram as coisas aqui, e o pós-bolsa, e como funciona a bolsa, já é tema para um outro vídeo, porque esse está muito longo. Então, as mensagens principais desse vídeo que eu gostaria de dizer hoje são, em primeiro lugar, se você tem o seu sonho de prosseguir carreira científica, dê uma olhada nas bolsas do exterior. Não deixe que esse sonho seja arruinado pela atual falta de bolsas no país. Em segundo lugar, não faça como eu, não perca os prazos. Busque as informações com antecedência e se prepare de 2 a 1 ano antes do período em que você tem intenção de se inscrever nas bolsas. 1 ano é o mínimo. Provavelmente, se você olhar com 1 ano antes de antecedência, a inscrição vai fechar na semana seguinte, que nem aconteceu comigo. O ideal é que você se prepare em 2 anos. Então, se você quer fazer graduação no Japão, você precisa decidir isso já na 8ª, 9ª série e começar a se preparar. Você quer fazer pós-graduação lá, no meio da sua graduação, você já precisa estar olhando isso. Então, são essas 2 mensagens. Se as informações foram úteis, por favor, repasse para os seus amigos e familiares que têm interesse em vir para o Japão. E, caso você tenha mais dúvidas, faça um tweet e me mencione e eu vou tentar responder. Esse daqui é o meu tweet. Até!